Bom, gente, boa noite a todos, né, que estão acompanhando, a todos e a todas que estão acompanhando a gente aqui no Zoom e também no Facebook. Então, nós hoje vamos dar continuidade aos nossos webinars, que é sobre o empreendedorismo na ciência, do laboratório ao mercado. Hoje o nosso bate-papo é com o Lucas Bori Fachin, que é empreendedor da Nanogreen. Como eu disse, ele está sendo transmitido pelo Zoom, para quem acessar a sala, ou ao vivo pelo Face, e depois ele vai ficar gravado para quem quiser assistir. Quem vai fazer a entrevista é o Francioli Araújo. O Francioli faz parte de uma das células da SBPMAT, que a gente chama dos University Chapters. No caso do Francioli, é de Catalão, né, Francioli? Exatamente. Do University Chapter de Catalão. E essas entrevistas, então, estão sendo conduzidas, né, as perguntas todas estão sendo trazidas pelo pessoal dos University Chapters, que a gente achou que traria mais a ideia do que esse público mais jovem de graduandos, doutorandos, né, querem saber. Bom, eu quero aproveitar também a oportunidade, né, para informar a todos que todos vão poder fazer perguntas através do Question and Answers aqui do Zoom, ou através lá do chat no Facebook, que eu e a Verônica vamos trazer as perguntas para o Lucas. E, além disso, eu quero lembrar a todos que nós estamos com a submissão de resumos abertos para o Congresso da SBPMAT. Eu falo de carteirinha, um dos melhores eventos da área de materiais que a gente tem no Brasil, a qualidade é altíssima. E quero reforçar também que a gente está trazendo vários prêmios para os melhores trabalhos apresentados por estudantes, inclusive 10 prêmios em dinheiro da ACS, no valor de R$2.000 cada um. Então, animem-se, vamos mandar resumos para o evento, que tem muita coisa legal. E como ninguém quer me ouvir falar, o pessoal quer ouvir o Lucas falar, eu vou passar aqui a palavra para o Francioli. Um bom bate-papo para todos. Obrigado pela apresentação, Ieda. Boa noite a todos que estão nos assistindo, todas as pessoas que nos assistem. E já que, né, as pessoas estão aqui para ouvir o Lucas falar. Então, Lucas, seja muito bem-vindo, né, a essa série de webinars. E, assim, para começar, fala um pouco sobre você e sobre a Nanogreen. Bom, falando um pouco de mim, ligando com a Nanogreen aí já, eu sou engenheiro químico pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Me formei em 2015 e eu costumo dizer para o pessoal que tudo que eu planejei fazer na parte profissional não deu certo. Eu falei que eu não ia empreender, eu falei que eu não ia fazer mestrado, eu falei que eu não gostava de pesquisa e desenvolvimento quando eu estava para me formar. Estava atrás de trainee, estava atrás de multinacionais, né? Acho que um pouco do sonho de quem trabalha, quem estuda engenharia é normalmente sair, conseguir um cargo numa multinacional. Era para isso que eu estava estudando, treinando. E ao final da graduação foi uma época bastante ruim de vagas no Brasil para engenharia. Estágio tinha muito pouco, trainees tinha um pouco. Cheguei nas etapas finais de alguns, mas não consegui entrar. E nesse meio tempo estava tendo o boom das startups digitais aqui no Brasil, principalmente Florianópolis também tem muita coisa. Fui convidado para uma delas. O nome é MeTime, estão bem grandes hoje aqui em Florianópolis. Eu trabalhei como vendedor lá por 3 meses, vendendo software. Depois disso eu acabei saindo de lá, fui contratado por um cliente deles, fiquei mais 2 anos com software. Então, nesse momento eu tive aprendi na marra a questão do empreendedorismo. Então, era uma empresa nova, eram 2 sócios só. Eu entrei como primeiro funcionário para desenvolver a parte comercial, parte de marketing, vendas, relacionamento com o cliente. E conheci o empreendedorismo nessa época. Descobri o que descobri que dá para fazer, mas estava sentindo falta do que eu estudei, né? Estava trabalhando com software, uma coisa nada a ver com engenharia, nada a ver com ciência, nada a ver com o que eu tinha passado 6 anos na graduação estudando. E a empresa deu uma baixada nas vendas, precisava economizar um dinheiro, eu estava um pouco satisfeito, estava procurando coisa na área de engenharia e saí. No que eu saí, o Moisés, hoje um dos sócios da empresa, outro cofundador ali, ele trabalha no Instituto Senai de Laser, em Joinville. Eles fazem muita pesquisa, tem muito conhecimento nessa parte de processamento a laser. Lá, ele, com outros fundadores da empresa,
perceberam a oportunidade de usar o laser para a produção de nanopartículas. Não era a especialidade deles ainda, não era o processo que eles faziam, mas eles viram essa oportunidade de mercado. Veio um ponto curioso, eu conheci ele jogando vôlei, então a gente jogava vôlei junto, treinava e se conheceu, acabou desenvolvendo esse relacionamento muito bom. Ele me chamou, soube que eu saí da startup, que eu já tinha o conhecimento de como fazer a gestão, de como fazer a parte de marketing e vendas, como começar a estruturar uma startup, e me chamou para ajudar ele. Então, a gente juntou o conhecimento técnico deles, da parte de laser, com o meu conhecimento um pouco mais na área de gestão, e aí surgiu a Nanogreen, com a ideia de trazer para o Brasil uma produção de nanopartículas para uma rota laser, uma rota física. Depois a gente pode entrar em um pouco mais detalhes ali, mas é completamente diferente do que é feito hoje, que são reações químicas, são reações de redução, né, vários solventes, vários sais para te produzir as nanopartículas, a gente faz por uma outra rota. E isso foi em 2017, então essa foi rapidamente a timeline, assim, e desde então a gente tem focado bastante nessa frente de usar uma nova tecnologia para produzir nanopartículas. Então, quando você fala que não tinha nenhum desses desejos e acabou entrando, né, isso em que momento exato, ou assim, você imagina, foi apenas oportunidade? Teve oportunidade, né, no momento, na época que você teve a oportunidade ali ou antes da startup, né? Como é que você via essa questão de eu quero entrar aqui nessa empresa, eu gostaria de trabalhar numa empresa, que realmente é o sonho de todos, e essa migração, né? Esse estalo, né? Ou não teve estalo? O meu caso, ele foi um estalo por necessidade mesmo, né? Então, no meu caso, um conhecido meu, um colega, trabalhava nessa startup de software, soube que eu estava procurando. Eu falei para ele, não, cara, eu quero trabalhar com engenharia, quero trabalhar numa multinacional, quero trabalhar com essa parte. Ele me chamou, não, beleza, enquanto tu está procurando, enquanto tu não acha, vem trabalhar com startup comigo. Vem cá, a gente acha que tu tem um perfil, a gente acha que tu tem essa pegada de startup, e me chamou. E dali foi a sorte ou o azar, né? Que eu gostei, achei... na época não tinha tanto de divulgação de startups sendo criadas, crescendo, explodindo, né? Então, 2015 ali já haviam startups digitais, né? Não na área de ciência, como a gente está conversando mais aqui hoje, mas eu não conhecia, não tinha interesse em fazer essa tentativa. Mas depois tu entra, o pessoal comenta do bichinho do empreendedorismo ali, e depois tu começa, tu vê sempre outras ideias de coisa que tu pode começar, de coisa que tu, pô, isso podia dar um negócio, isso podia ser aplicado em tal lugar. O meu estalo, na verdade, foi essa necessidade de trabalhar que me trouxe para essa área. E aí o que me fez mudar de frente, daí que foi voltar para engenharia, aí foi realmente, pô, 6 anos, na verdade, estudando isso. É uma coisa que eu gosto muito do conhecimento técnico, né? E isso eu senti falta. Falei, pô, não quero ficar fazendo software, eu quero fazer uma coisa com engenharia, com P&D, nanotecnologia, eu já tinha trabalhado. Então, aí só juntou o bichinho do empreendedorismo com essa saudade da engenharia e deu no que deu. Já estamos aí há quase 4 anos trabalhando com essa frente. Então, quando você iniciou na startup, ela já estava caminhando. Isso. A startup, ela tinha sido incubada, a ideia tinha sido incubada, né? A gente ainda não havia nenhum produto, não havia nenhum serviço, ela havia sido incubada e aprovada no Sinapse da Inovação. Já é um projeto aqui de Santa Catarina. Hoje, ele deu origem ao programa Centelha. O pessoal que está olhando, que tem interesse nessa parte, é um programa bem legal da SET aqui de Santa Catarina, que dá um dinheiro inicial para o desenvolvimento de uma empresa. E dentro desse programa existe uma verba para bolsa de pesquisa. Então, o Moisés, o Edson, o Alexandre, que eram os outros fundadores, eles tinham aprovado a ideia, mas não haviam começado o trabalho físico e de desenvolvimento da tecnologia ainda. Foi quando eu entrei para pegar full time e a gente começar a desenvolver isso. E o que a Nanogreen faz? Vamos lá, hoje
A gente produz nanopartículas de ouro, que hoje é o nosso foco principal, para áreas biomédicas, de cosméticos. Então, o exemplo mais clássico que a gente pode trazer para situar o pessoal são os testes de gravidez, testes rápidos de Covid, aqueles que mudam de cor, que dá aquela faixinha meio avermelhada. Aquilo é nanopartícula de ouro. Aquilo é uma aglomeração de nanopartículas de ouro que foram funcionalizadas com anticorpos, enfim, tem toda a parte técnica ali de... Acho que a Ieda tem uma pergunta, eu termino. Pode terminar, fica à vontade, Lucas. Essas nanopartículas de ouro funcionalizadas, então, elas causam essa mudança de cor. Então, é um teste diagnóstico, um teste rápido, que pode ser aplicado para praticamente qualquer doença, qualquer patógeno, a gente consegue aplicar isso, né? O problema hoje é que nanopartículas de ouro, ou elas vêm importadas, vêm de fora, produzidas através da rota química clássica, ou laboratórios de pesquisa, ou laboratórios de universidade têm que produzir a sua própria, e aí, no caso, eles importam também a matéria-prima para fazer sua própria produção. Então, a gente quer atender esse mercado com a tecnologia laser que produz nanopartículas mais puras. Então, eu não uso nenhum solvente, nenhum reagente para produzir ela. É água e a minha barrinha de ouro ultra pura, somente. Então, eu produzo uma dispersão coloidal, sem nenhum estabilizante, sem nenhum solvente, sem nenhum resto de reação. E essa nanopartícula mais pura, ela fica mais disponível para ser funcionalizada por anticorpos, enfim, qualquer molécula que eu queira colocar ali, né? Então, esse é o nosso principal foco hoje. E nossa técnica, ela pode produzir, trocando a barrinha física de ouro por uma barra de prata, de titânio, de platina, praticamente qualquer material sólido, eu consigo reduzir ele para nanopartículas, né? Então, a gente tem uma versatilidade muito grande, mas o nosso foco hoje é ali no ouro mesmo, é ali na parte biomédica, que é o mercado que a gente quer atacar agora. Ieda? Bom, uma pessoa que não quer se identificar perguntou se hoje você gosta do que você faz. Tá? Não é pergunta boa, pergunta boa. Porque você falou, né, que acabou indo fazer coisas que você não esperava, né, e tal. Então, ele pergunta se hoje você gosta do que você faz e se vale mais a pena empreender ou ir atrás de vaga de empregado, considerando o cenário no Brasil. Gosto sim do que faço. Acho que me achei nessa parte de inovação. E tem um detalhe importante, que inovação não é necessariamente só tu abrir uma empresa, né? Não é só tu abrir uma startup. Uma vaga de uma multinacional que faz pesquisa aplicada, tu vai estar empreendendo dentro de uma empresa gigante, por exemplo. Você vai estar responsável por um projeto, por um edital, por alguma coisa lá dentro. Então, essa experiência de tu crescer e desenvolver um projeto e colocar ele no mercado, tu pode ter de várias maneiras. Então, essa experiência é o que eu gosto muito de fazer hoje. Dizer se vale mais a pena tu tá procurando vaga de trainee ou empreendendo é muito pessoal, acho, né? Do teu momento na vida, de quanto tu tem apoio de família para empreender, porque demora. A gente está há 4 anos, tentamos uma frente de serviços, não deu muito certo, aprendemos muito, mas não escalou. Agora estamos mudando para produto. Então, essas mudanças demoram um tempo. É um tempo que tu não tem um salário gigante, né? Tu não tem uma remuneração grande. Então, aqui eu tenho o apoio do meu pai, da minha mãe, da família, que dá todo esse suporte que permite que eu faça isso, né? Então, se vale mais a pena um ou outro vai depender um pouco da situação de cada um aí. Acho que a Verônica abriu a câmera. Sim, Lucas. Aqui tem uma pergunta no Facebook do Denis. Ele pergunta o que você indica para começar a estudar sobre empreendedorismo? Algum material, algum livro, algum YouTube, enfim? Boa pergunta. Hoje eu não, ser bem sincero, eu não tenho materiais prontos de indicação assim. Tem muitos materiais legais de aceleradoras, então dá uma olhada em Darwin Startups, na Hards, são aceleradoras aqui de Florianópolis, que a Darwin trabalha mais com a parte digital, a Hards já tem uma pegada de hardware, de IoT, então é um pouco mais semelhante do que a gente está falando. Acho que a gente vai focar aqui um pouco mais na parte de engenharia, né, na parte de ciência, materiais também. Então, em Minas Gerais tem bastante coisa legal da Biominas, da Biotech Town, são aceleradoras, incubadoras lá, que vão ter um material para isso. Mas, no geral, se tu procurar gestão de startups, tu vai achar muita coisa. E o que eu
acho que é mais legal, se tu está pensando em começar isso, é falar com possíveis clientes, é falar com possível investidor ou comprador da tua ideia, para começar a validar essa tua ideia, né? Porque tu lê, e na prática tu vai cometer um erro, tu vai se esquecer de uma coisa que tu leu. Na teoria, a teoria e a prática são iguais, né? Mas na prática nunca é. Então, botar a cara no mercado aí. O Paloma comentou da Endeavor. Endeavor é uma organização gigante aqui no Brasil e fora também, dessa parte de empreendedorismo também é muito legal. Sebrae, Senai, todos têm e-books, têm materiais que dá para olhar. Então, é um ambiente muito grande para apontar um só, assim. Tem os clássicos, tem os livros clássicos também, né? Depois a gente pode mandar uma lista aí, mas acho que fazendo é o melhor jeito de aprender mesmo. Interação. Você quer fazer uma pergunta antes? Porque a gente está cheio de pergunta aqui para o Lucas. Pois é, não, vamos fazer pergunta, vamos fazer as perguntas daí. Então, vamos lá. O Rodolfo Medeiros tem duas perguntas aqui que eu acho que são até bem casadas, né? O Rodolfo Medeiros pergunta qual foi a grande dificuldade no início da empresa e como foi firmar a primeira parceria. E a Thaís já traz uma pergunta nesse sentido, né, do gerenciamento da empresa, que ela fala: quando foi que vocês perceberam que teriam de focar em produtos? E se poderia explicar como foi, os fatores que fizeram vocês mudarem o modelo de negócio de vocês. Então, a grande dificuldade, a primeira parceria e a mudança para o foco em produtos. Vamos lá. Complexo. Grande dificuldade, e coincidentemente hoje eu estava lendo um post de um cara da University College of London, lá de Londres, né? Que ele fala dessa questão de Deep Tech, que são as startups que trabalham com a parte industrial, com a parte de muito hardware, uma parte que é mais demorada de desenvolver, versus uma startup que trabalha com software. Claro, cada uma das duas tem suas peculiaridades. A maior dificuldade, no nosso caso de ciência de materiais, por exemplo, é a demora no desenvolvimento mesmo. Então, você pode ter feito seu mestrado, pode ter feito seu doutorado em cima de uma tecnologia. Se não estiver muito bem alinhado com a empresa, na hora que você vai entrar com ela no mercado, ela vai depender de uma iteração, de uns testes, de melhoria no teu processo, melhoria no teu produto. Então, essa demora implica em dinheiro, obviamente. Então, se um software, em 2 meses, eu desenvolvi uma landing page simples que eu consigo fazer a primeira venda, eu não tenho esse MVP rápido com um produto físico. Eu preciso ter ele pronto para usar, não adianta ter ele pela metade. Então, isso demanda muito tempo. Esse tempo envolve muito dinheiro, muito gasto com reagente. Então, o dinheiro, com certeza, é um dos problemas. Isso tu vai mitigar com editais, tu vai mitigar com inovação aberta. Hoje tem muitas empresas que estão investindo em soluções para algumas demandas específicas dela. Por exemplo, o que eu vi esses tempos? A Johnny Walker estava procurando inovações na área de embalagens. Então, eles estão lá, eles aportam 100 mil ou 200 mil reais numa startup que resolve esse problema. Então, você vai precisar dessas parcerias, aí vem a segunda pergunta, que tu vai desenvolver ou através desses editais. São Paulo tem o PIP, que é um clássico, né? Uma fonte muito garantida, digamos assim, de recursos. Outros estados têm suas fundações de apoio, têm um pouco de recurso, é um pouco mais demorado, mas sai. Editais de CNPq. A grande questão é que enquanto você está nesses editais de CNPq, de CAPES, que são muito teóricos, e você não está testando isso efetivamente no cliente, você não tem a validação que você precisa do mercado, né? Você pode estar desenvolvendo sua tecnologia, está chegando num produto legal, só que você ficou 2 anos desenvolvendo isso e não testou, pode ser que quando você for testar, você vai precisar de mais 1 ano para adaptar ele para o cliente, né? Então, linkando essa questão do desafio do dinheiro, do financiamento com a parceria, e linkando com a terceira pergunta, coisa louca de responder aqui, que foi o nosso desafio,
a gente foi fazendo isso. Então, a gente fez o Sinapse da Inovação com foco em, a gente faz serviços de desenvolvimento específico de nanopartículas. Então, a gente fez titânio para uma empresa, fez prata para outra empresa, fez nióbio para uma outra empresa. Estava comentando com o Francioli ali antes da reunião, a gente vai fazer nanopartículas de um compósito titânio e nióbio. E sempre com empresas, né? Sempre trazendo essas aplicações. O que a gente percebeu? A gente poderia prototipar isso muito rápido. Com o laser é muito fácil. Eu coloco essa barra do material, da liga, do compósito que eu quero embaixo do laser, eu transformo ele em nanopartículas. Só que eu não consigo fornecer isso hoje, com a tecnologia que a gente tem, para uma VEG, que a gente estava fazendo testes, para uma Marisol, que é uma empresa, uma indústria gigante têxtil aqui do sul do estado, do sul do Brasil, de Santa Catarina. Porque eu preciso de um volume muito grande. Eu preciso de... essas aplicações mais gerais, mais industriais de nanopartículas, eu preciso de centenas de quilos por mês para fornecer para os clientes. Com a nossa tecnologia, a gente foi aprendendo que a gente não ia conseguir fazer esse tipo de fornecimento. E aí a gente conseguiu um pouco de dinheiro fazendo esse serviço de desenvolvimento, só que sabendo que chegando no final desse desenvolvimento, eu não ia conseguir fornecer para o meu cliente o volume que ele precisaria. Então, ele ia precisar ir atrás de outra pessoa para fornecer essas nanopartículas. E isso não... Nesse caso, eu não estou atendendo a expectativa do meu cliente. Eu não estou resolvendo o problema dele, porque eu chego num resultado e digo, tá, funciona, mas eu não vou poder te vender. Isso fez a gente passou por Inovativa Brasil também, um outro programa de aceleração em Londres, que os mentores foram comentando com a gente justamente, não adianta tu fazer serviço e não atender o teu cliente. Então, vamos ver aonde que está o mercado que tu consegue efetivamente fornecer o que tu produzir. O biomédico, o cosmético, são coisas de valor agregado muito mais alto. Então, eu não preciso vender 100 quilos para ele. Se eu vender 1 litro para ele, ele vai produzir milhões de testes rápidos desses que eu comentei, e o preço é maior do que uma nanopartícula de prata que eu compro toneladas por mês, e isso aí bate, né? Eu vendo menos volume, eu tenho um valor um pouco maior, eu consigo bater minhas, enfim, metas de faturamento, tudo certinho. Então, esse foi toda essa história do desafio do dinheiro, aí a parceria com empresas. Como que a gente fez? Na marra, ligando, através de contatos, através de... Falo muito do networking, né? A tal pessoa está trabalhando em tal empresa, fala com tal pessoa indica para tal pessoa. Demora, não é uma coisa que vai fechar em um dia. Mas a gente, desde o começo, teve essa pegada de fazer com as empresas, fizemos alguns serviços, vimos que, é legal, desenvolvemos uma tecnologia massa, um processo massa, mas não está atendendo eles, então vamos pivotar, vamos para o produto, que é uma coisa que a gente tem controle, que é uma coisa que a gente sabe que consegue produzir, e vendeu. Então, foi uma historinha meio comprida aí, mas acho que deu para bater as três perguntas. Verônica? Certo, então eu de novo. Aqui o Moisés, no Facebook, está perguntando aonde você enxerga a empresa daqui a 5 anos, Lucas, e se acha que a tecnologia no Brasil tem muito mercado. Vamos lá. A NanoGreen, daqui a 5 anos, a gente vai estar fornecendo para todos os produtores de testes rápidos e testes diagnósticos do Brasil, com certeza. Nosso alvo é o que a gente quer fazer. A gente acaba não sabendo, mas tem bastante gente produzindo esse tipo de teste já. Enfim, de várias frentes, de AIDS, de dengue, de Covid, obviamente, né, o grande boom hoje, para testes rápidos. Então, a gente quer estar com o produto estabilizado e vendendo para esses mercados. E aí vem a questão de roadmap de empresa, né? Então, a gente agora está com esse desenvolvimento do produto fixo, nossas nanopartículas de ouro, tendo isso estabilizado, tendo isso com fornecimento, a gente pode abrir para uma platina, que é muito usado como catalisador, a gente pode abrir para uma prata, pensando num sensor ultra, como é que diga, sensores para nanogramas como é que chama? Contaminantes em água, por exemplo, são sensores que podem ser desenvolvidos com essas partículas ultra puras, então a gente consegue abrir um leque de outras aplicações. A gente começa com o nosso, que a gente já tem pronto, né, que é o ouro, para depois expandir para essas outras aplicações. Depois perguntou da tecnologia, né, ou da nanotecnologia, desculpa, Verônica. Opa, da nanotecnologia no Brasil. Não, nanotecnologia é um caminho sem volta, assim, muita gente fala do produto do futuro, mas já está em tudo que a gente tem hoje e a gente não sabe, né? Então,
Eu, por exemplo, até início do ano passado, não sabia que teste de gravidez usa nanotecnologia. É um teste que está aí há quantos anos já, e ele já é uma coisa que tem nanotecnologia desde o início, basicamente. Então, como é que diz? A comoditização disso já está acontecendo. A gente vê a prata, que é nanopartícula, até alguém perguntou, que eu vi no chat aqui, o William, nanopartícula de prata é com certeza a mais vendida no mundo todo, as aplicações antivirais, antimicrobianas, trabalhar com tecidos, plásticos, polímeros, tintas, tudo que previne uma contaminação cruzada, previne uma disseminação de vírus, é uma coisa que tem muito no mundo inteiro hoje. Então, mercados de nanotecnologia são infinitos aí. A gente viu outras lives do próprio SBP Mate aqui essa semana para a parte de encapsulados para cosméticos que prometem manter o cheiro por mais tempo, um repelente que tem citronela na formulação, para fertilizantes, coisas naturais para fertilizantes. Então, dá para ficar uma hora só falando de aplicações de nanotecnologia que já existem, sem entrar nem nas que são para o futuro aí. O pessoal está animado com as perguntas e a gente não está nem deixando o Francioli falar. Pois é. Francioli, se você quiser fazer uma pergunta, depois eu trago as do Question and Answers aqui. Eu queria só fazer uma pergunta que também está lá no Question and Answer, que é justamente o seguinte, né? Se falou bastante aí da startup, a gente já tem uma ideia, né, pelo menos inicial do que vocês fazem, como vocês fazem, mas qual é a relação que vocês têm hoje com a universidade, né? A ideia, ela nasceu na universidade, hoje vocês têm parceria com a universidade? Essa é uma pergunta da Kelly Miranda Costa também. Olha, tá vendo? A gente sempre esquece de alguma coisa. Olha, eu fui... Não, acho que é uma pergunta clássica. Vendo até outras startups dessa área, eu acho que a gente vê um caminho um pouco diferente, assim. Normalmente, quem sai de uma startup de nanotecnologia, dessa parte de ciências, costuma vir de um mestrado, vir de um doutorado e procurar uma aplicação, né? Então, nesses casos, o desenvolvimento da tecnologia é todo junto à universidade, é junto aos laboratórios de pesquisa, e aí quando tu sai, você precisa ter esse cuidado e, obviamente, você está usando a infraestrutura da universidade, não tem nem o que argumentar, né? Tem essa questão de uma interação muito forte. A gente não nasceu da universidade, a gente nasceu da ideia de pessoas de mercado, e, no fim, eu fiz o meu mestrado, como é que eu vou dizer? Não foi do meu mestrado que saiu a startup, o meu mestrado saiu da startup, né? Então, eu já entrei no mestrado com uma pesquisa muito específica para um dos desafios que a gente estava tendo na startup. E com isso a gente desenvolveu uma parceria muito legal com o Linden, até, um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina aqui, laboratório do Cisnano. Então, a gente tem uma estrutura muito legal para caracterização, para esses testes. Então, a gente tem essa parceria muito legal dentro de projetos específicos. A gente não está instalado dentro de universidade, a gente não tem a universidade como sócio, a gente não tem nenhum, como é que diz? Nenhuma PI, por exemplo, junto com a universidade hoje. A gente tem ele em projetos específicos, a gente tem a Letícia, que está trabalhando com a gente ali. O mestrado dela é junto com a NanoGreen também, então a gente deu o tema, deu algumas condições de reagentes e bancar, né, uma parte do mestrado dela, e ela está desenvolvendo dentro da UFSC, dentro de um outro laboratório parceiro. Mas a startup não nasceu da UFSC, assim, a gente tem essa parceria muito legal, mas é um pouco diferente, eu acho, do que normalmente acontece. Descobriu, eu não lembro, Francioli, mais a pergunta certinho. Sim, respondeu. Eu acho só interessante muito fazer esse reforço, né, da questão do mestrado e do doutorado, porque recentemente eu conversando com alguns graduandos, e eles ainda têm uma visão de que aquela pessoa que vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, acaba indo para a academia, né, que você não teria muito espaço dentro da iniciativa privada, e aí vocês mostram, né, não somente nesse webinar, mas nos demais, que você tem um espaço muito grande para o desenvolvimento principalmente de rotas com alto valor agregado, né? Então, o estudo vale a pena nesse sentido de você também agregar valor a matérias-primas que a gente tem aqui no país, né?
E aí, deixa eu fazer aqui, a Giovanna Wecker, me desculpe se eu errei a pronúncia, ela parabeniza pelo trabalho, diz que é muito interessante. Ela diz: usar o laser é uma rota muito mais verde do que a síntese, mas em relação ao custo, o investimento é bem maior ou compensa com a economia de insumos e reagentes? Ótima pergunta. É um curso... Depende um pouco também, tá, Giovana? Né? Hoje a gente trabalha com uma máquina laser que... A nossa ideia sempre foi trabalhar com um custo mais baixo possível, né? Então, sem entrar em muitos detalhes, mas eu tenho uma máquina laser da mais simples à mais complexa. Né? Essa mais simples, ela vai sair hoje com 150 mil reais, trazendo assim, eu consigo usar ela para produzir bastante, produzir bem. É um investimento inicial maior do que o necessário para um reator simples de uma síntese química, né? Mas eu também não vou ter os gastos com reagentes, não vou ter o gasto com, muitas vezes, aquecimento, não vou ter o gasto com agitação, que é uma coisa que a partir do momento que tu sai de uma síntese de 100 ml para uma síntese de 100 litros, por exemplo, você vai ter problemas com agitação, problemas com resfriamento ou aquecimento, você vai ter a questão dos reagentes, que nem você comentou, você pode ter um tratamento posterior para remover as impurezas da reação que ficam ali no meio de reação, né? Então, é um investimento inicial mais alto, mas a gente consegue abater esse valor no valor das partículas, né? E aí entra a outra questão, não só de investimento inicial, mas também do foco da venda, né? Hoje você usa essas reações gigantes para produzir nanopartículas que muitas vezes são vendidas por um preço mais baixo, né? Então, como eu comentei, nanopartícula de prata, nanopartícula de titânio, que já são quase uma commodity, elas já são comuns no mercado assim e atendem indústrias de alto volume. A gente, que eu comentei, está focando em alto valor agregado das partículas em si. Então, o custo um pouco maior de início, ele é pago pelo valor mais alto das partículas, justamente pela pureza, pela customização, pela facilidade de trabalho com ela nas aplicações que a gente está pensando. Então, e aí, eventualmente, para um volume muito mais alto, aí um laser melhor vai te dar uma produtividade maior, vai dar algumas partículas melhores, e vai depender do investimento um pouco maior também. Então, é uma conta que tem que ser feita, mas para o nosso mercado, assim, pelas nossas projeções, né, tá valendo a pena, sim, essa aplicação. Ou essa tecnologia, no caso. Ok. Verônica? Sim, estou aqui com meu filhinho. Desculpa. Pessoal, essa pergunta aqui da Bruna, ela quer saber se a Nanogreen consegue fabricar nanopartículas com diferentes formatos. Resposta curta, não. A metodologia até permite. Existem trabalhos que usam laser para fazer diferentes formatos, mas aí normalmente, eu já vou deixar de não usar nenhum solvente. Então, se eu quiser, hoje, como eu falei, a gente produz em água destilada pura, né? Se eu começar a colocar um estabilizante, se eu começar a colocar um sal, começar a mexer nesse meu meio de reação, aí eu consigo personalizar um pouco mais o formato e tal, mas não é um dos nossos focos hoje. De maneira geral, as que a gente vê com formatos diferentes acabam sendo rota química. Então, tem esse detalhe. Assim. Tem uma pergunta aqui da Silvia, mas eu acredito que você já comentou sobre ela, que seria o maior desafio que você vivenciou na startup, né? A Thaís Freire, ela pergunta: por que Nanogreen? O nome? A nossa ideia é justamente trazer esse apelo verde no sentido de que a gente não usa solventes, reagentes, às vezes tóxicos, então tem algumas rotas de produção que vão usar um ácido sulfúrico concentrado, um ácido clorídrico, vai ter uma amônia, por exemplo, que tu vai ter que ter uma capela, vai ter que ter uma proteção maior para os teus funcionários. Hoje, o nosso método de produção e o nosso produto, tudo que a gente produz é o nosso produto, então a gente não passa ele por uma limpeza, por uma secagem, por uma centrifugação, a gente não gera resíduos, digamos assim. Então, basicamente, o que a gente usa é água
a barra, no nosso caso, a barra de ouro, por exemplo, quando você faz uma rota química para produzir isso, você pega o ouro metálico, você coloca ele a quente em ácido clorídrico, ácido sulfúrico, acho, você faz todo um processamento dele para transformar ele num cloreto de ouro, para depois tentar reduzir ele de novo para ouro metálico, sabe? Então é um processo gigante que tu faz para poder fazer numa partícula de ouro, enquanto a gente sai da barra inicial, a gente sai do material, do ouro metálico em si, né? Então, se for pensar só aí, a gente está economizando dois processos, na verdade, químicos e às vezes perigosos, que a gente está tentando reduzir. Então, essa é a pegada que a gente tenta trazer. Só usar água, o metal e energia elétrica para produzir as nossas partículas. Bom, bacana. O Rafael Melo, ele fala o seguinte: especialmente na questão dos testes rápidos de Covid, existe algum tipo de regulamentação exigida para colocar esse produto no mercado? Se há, foi difícil conseguir essa documentação? Para a gente, não. Como a gente produz, a gente não produz os testes rápidos, tá? A gente hoje quer fornecer a solução coloidal de ouro. Então, a gente faz a venda disso para uma empresa que faz os testes rápidos. Aí sim, a parte de regulamentação Anvisa é complicada, né? Porque você vai ter que regulamentar, vai ter que fazer os testes de sensibilidade, testes de eficácia, testes de, enfim, reprodutibilidade do teu sensor. É bastante complexo. A gente não... Essa regulamentação não cai na gente, mas eventualmente quem usa isso, e até para quem usa o ouro em cosméticos, que é muito comum na Europa, agora está começando a aparecer alguns interessados no Brasil também. Aí tem algumas regulamentações que tem que seguir, né? Mas a gente não cai sobre a gente essa responsabilidade. Lucas, agora uma pergunta minha que eu acho que tem a ver com essa pergunta do Rafael. As nanopartículas que vocês fornecem, elas estão... que a escala nano, ela começa, né? Você tem ali, eu acho que, se não me engano, até começa em 50 micrômetros, nanômetros, aliás, né? Por aí, 500 nanômetros. Vocês estão fornecendo material a partir de que granulometria? Assim, em que escala nanométrica? Uhum. De maneira geral, se diz que nano é uma dimensão abaixo de 100 abaixo de 100 nanômetros, né? Então, qualquer coisa abaixo de 100 seria considerado uma nanopartícula. Os nossos produtos mais estáveis, que é o que a gente hoje tem oferecido, estão em 20 e 15 nanômetros. A gente trabalha nessa faixa porque é uma faixa que é melhor até para os testes rápidos, para esses testes diagnósticos. Algumas outras aplicações de catálise, elas vão preferir uma partícula muito menor, uma partícula abaixo de 10 nano, para ter a maior área especial possível. Como a gente depende da cor, depende dessa alteração de cor do teste, por exemplo, uma partícula muito pequena para a gente não vale muito a pena. Então, a gente está trabalhando por volta dos 20 ali. Legal. O Eduardo Nassar, novamente, me perdoe se eu errei a pronúncia. Ele fala: a nanotecnologia é uma realidade, porém a nanotoxicidade dessas nas diversas aplicações, né? Que você falasse um pouquinho sobre essa questão da nanotoxicidade dessas partículas, né? Vocês trabalham com partículas com nanotoxicidade? Uhum. De maneira geral, existem inúmeros estudos e inúmeros materiais que são estudados, né? O ouro, até uma dos motivos a gente ter escolhido, é que ele é um material muito inerte. Então, no corpo, pra ser sincero, ainda não vi um estudo dizendo de uma dose letal dele. E a gente não está em contato direto com o corpo humano, né? Nossas aplicações não estão em contato. Quando tem uma aplicação, como é o cosmético, que a gente está desenvolvendo, fazendo alguns testes, a dosagem também é muito pequena. Existe uma questão até que é um dos motivos da gente estar querendo trazer essa técnica. É meio conhecido que uma das coisas que mais causa toxicidade nas nanopartículas, às vezes, não é o metal em si, mas sim o que eu estou usando ao redor dele. Nanopartículas de ouro normalmente se cobre com citrato, as que são por rota química. O citrato é um estabilizante aceitável, ele não causa tanta toxicidade. Se faz com CETAB, que é um outro estabilizante, e os estudos mostram que a troca desse estabilizante já causa uma toxicidade maior. Então, às vezes, não é nem o metal que você está falando que é o problema. O problema, às vezes, é o que você tem na solução, o que você tem ao redor dele, que facilita a interação com
com células do corpo, por exemplo. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado com o que você está usando. A gente, como está fazendo em água, até agora não houve, é um estudo que a gente pretende fazer, a gente não tem essa... com as nossas partículas ainda. A literatura mostra que essas aplicações de ouro ultra puro não apresentam toxicidade nenhuma. Mas, sim, dependendo de qual material você vai trabalhar, enfim, outras nanopartículas é um perigo. Tem muito trabalho na Europa de regulamentação já disso. Então, o que pode vender, o que não pode vender. O Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, mas ninguém tem definitivo ainda. Então, é uma ideia é um conceito que tem que ser muito bem trabalhado. Até se for pesquisador nessa área, quem fez a pergunta, é legal da gente trocar uma ideia, mas de maneira geral a gente está um pouco tranquilo, porque o ouro até hoje não foi muito, não tem tanto problema assim de toxicidade. E como a Ieda havia comentado, as perguntas não param, né? A gente tem 3 perguntas, eu vou linkar essas 3 perguntas aqui. O Rodolfo Medeiros, ele pergunta onde a Nanogreen se posiciona no contexto da indústria 4.0. E aí ele também diz que eles têm uma empresa que está passando por uma seleção de pré-incubação na UFRN, lá no Rio Grande do Norte. E aí, se vocês fazem parceria com startups. Claro, parcerias, a gente está sempre disposto a desenvolver produto junto, ver como é que a gente pode se ajudar. Pensando numa indústria 4.0, cara, não é nosso foco hoje, tá? O nosso processo, ele é um processo que é bastante fácil de automatizar. É um processo que é relativamente simples de eu mensurar também. Então, eu conseguiria, uma vez que eu desenvolver uma máquina própria, adicionar toda essa parte de controle remoto, de sensores para controle do processo, mas não está no nosso roadmap ainda. A gente ainda tem muita questão de produto, empresa para desenvolver antes de chegar nesse ponto. Mas se eu for pensar numa linha de produção, algum tipo de... Isso eu falando de aplicação do 4.0 no nosso processo, né? A gente aplicar 4.0 em outros lugares não tem muito a ver com o que a gente faz, mas a aplicação no nosso processo ela é bem possível, só não é o momento ainda realmente da gente tá pensando nisso. Ok. A Giovana... parcerias, pede para mandar o e-mail ali que a gente conversa. Eu já estou anotando aqui para enviar para você. Boa. A Giovana, ela pergunta como é que é o funcionamento da empresa em termos de funcionários. Vocês têm muitos funcionários, estão procurando? E aí eu complemento, qual seria o perfil de alguém para trabalhar na Nanogreen? A Nanogreen hoje, ela tem 2 pessoas full-time, tem mais 2 sócios que são meio período, digamos assim, né? Trabalham em outras coisas também. E hoje somos todos técnicos. Então, eu até tenho esse background um pouco mais de startups, então a parte de gestão, a parte de, enfim, marketing, métricas que a gente faz. Mas no momento, como eu comentei no início, como a gente está fazendo esse pivô do serviço para o produto, a gente ainda está muito focado no desenvolvimento técnico. Então, se for botar na ponta do lápis, a gente começou o desenvolvimento mais forte das partículas de ouro em setembro do ano passado. Então, não tem... Setembro, deu 6 meses agora que a gente está fazendo esse desenvolvimento. E aqui a gente tem que contar pandemia, universidade fechada, centro de pesquisa fechado. Então, isso tudo atrapalhou, né? Então, nosso momento hoje digamos, é um passo atrás para estabilizar o produto. Então, hoje a gente não está procurando por não ter... a gente não tem hoje a receita, o recurso para contratar pessoas. A gente está, novamente, submetendo alguns editais, submetendo algumas bolsas. Eu estava conversando com o Francioli ali. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter mestrados e doutorados que empresas puxaram, né, para ter tanta a parte de ciência básica, de pesquisa básica da fenomenologia, de como que funcionam os processos, mas também ter aquela visão de que, eu fiz um mestrado, eu vou para a academia. Não, a Nanogreen pode sugerir um tema de mestrado e pode trazer alguém para trabalhar nesse tema, né? Então,
A gente sempre busca bolsas, busca oportunidade de fazer esse tipo de desenvolvimento. A gente tem alguns editais rolando aí agora para tentar esse tipo de bolsa. Então, uma possível contratação, uma possível parceria de trabalho hoje seria provavelmente através dessas bolsas. A gente não está buscando ninguém de mercado e hoje não é uma contratação CLT assim para o nosso momento. Mas, enfim, parcerias de aplicação aí a gente está sempre disposto também. E se algum programa de pós-graduação tiver aí interesse em, de repente, conversar com vocês, né, já para... Podemos conversar. Que nem eu comentei, eu falei no começo que na minha cabeça eu não queria fazer mestrado, não queria trabalhar com pesquisa, porque eu tinha um pouco dessa visão de, quem faz o mestrado vai para o doutorado, vai para a academia, sabe? Ainda é uma visão muito comum. Eu acho que ainda é muito fácil tu se perder, digamos, no mestrado e doutorado e acabar focando nisso. Mas cada vez mais a gente, como startup, pode estar trazendo essa visão de mercado para um mestrado. Então, a Letícia trabalha com a gente, basicamente a Nanogreen só com a ideia incubada, com dinheiro para reagentes, com dinheiro para aluguel de máquina, que é o nosso caso, a gente consegue fazer um mestrado em parceria com a universidade e já estou treinando alguém na minha tecnologia, estou trazendo publicações e visibilidade para a universidade. Então, esse tipo de parceria eu acho que é muito legal, muito justo e dando para fazer, eu não vejo qual seria o problema. Lucas, tem mais uma aqui do Felipe Teixeira, ele que até você comentou, mas talvez não tenha ficado muito claro no geral. Você falou que queria voltar mais para a área técnica, né? Você trabalha bem na área técnica, tem trabalhado bem na área técnica, mas você também faz esse meio de campo aí com gestão, não é? Eu queria voltar para a parte técnica, no sentido de querer trabalhar com engenharia, com ciência, né? Eu, embora entenda, fiz meu mestrado, tudo que precisar fazer na parte de laboratório eu posso fazer, mas não é o meu objetivo hoje. Eu prefiro essa parte de gestão, por exemplo, gestão de projetos. Então, a gente vai abrir um projeto com a Universidade X para desenvolver um teste rápido. Eu gosto muito de saber a parte técnica, de estudar, dizer a gente precisa de A, B, C e D requisitos para que o teste dê certo, mas normalmente eu não sou o cara que quero estar no laboratório fazendo. Eu prefiro delegar, fazer o meio campo entre a universidade, entre a Nanogreen, entre o bolsista. Então, essa parte de gestão e aí operação da startup, então acompanhar métricas, verificar, parte jurídica, contábil, né, a gente acaba sempre fazendo. Isso eu gosto bastante, mas desde que tenha essa interface com um projeto, com um produto técnico que eu possa entender, possa estar aplicando ali. Então, e é mais ou menos o meu trabalho hoje na Nanogreen. A Letícia, que eu comentei, ela hoje está fazendo o mestrado dela, está um pouco mais na parte técnica fixa. Eu ajudo, claramente. Aí o Moisés, ele acaba ficando um pouco mais na parte comercial, de gestão também, então eu faço esse meio campo. E é isso que eu gosto. E é isso que eu acho que o mestrado, muitas vezes, te permite trabalhar nesse tipo de função. E não ficar só na parte técnica, né? Ele te dá o conhecimento técnico para te conseguir conversar com todos os atores do sistema aí, de maneira que todo mundo entenda mais ou menos o que tu quer fazer. A Brenner pergunta o seguinte, essa rota que vocês utilizam, ela é patenteada? Vocês que patentearam? A rota de ablação a laser, é o nome, ela não é patenteada. Na verdade, existem algumas patentes de máquinas para isso, mas digamos, o processo ele nem é patenteável. Ele não é um processo tão novo na literatura, ele deve ter uns 20 anos aí. Então, ele já está aí, já está na literatura, não é uma coisa que você consiga patentear. O que você conseguiria patentear nesse caso é a minha máquina, né? Como que eu vou produzir as partículas, qual que vai ser minha maneira de produção, isso dá para patentear. A gente não tem isso patenteado ainda, a gente está, como eu comentei, no desenvolvimento, mas isso é o que a gente pensa em patentear, né? O processo, o método que a gente usa, isso nem é possível de patentear mais. O Geraldo Andrade, ele fala o seguinte, você já falou que na produção das nanopartículas não gera resíduos. No entanto, ele gostaria de saber se há perdas de matéria-prima no processo da produção com laser e, se houver, qual seria essa estimativa de perda?
dizer que não tem perda é mentira, né? Sempre tem perda no processo. No nosso caso, a perda é muito pequena, porque o que eu perderia de material, então a gente pode imaginar que eu tenho um becker com uma barra de ouro no fundo, eu jogo o laser de cima e eu produzo, eu moo essa barra de ouro para fazer a dispersão de ouro. É ouro coloidal, né? Nanopartícula de ouro. A minha perda nesse processo vai ser a minha pinça entrando e removendo essa barra de ouro. Então, as nanopartículas que ficarem grudadas na barra por algum motivo, eu vou perder. Então, é uma perda muito irrisória comparada ao meu processo de produção ali, né? E aí, como eu pego esse becker, por exemplo, viro na minha embalagem e mando para o meu cliente, perdas de processo vão ser o que ficou no fundinho do becker, que eu não consegui virar. Então, coisas muito pequenas. Falando de um alto volume de produção, a gente ainda não tem isso quantificado, mas não é uma preocupação muito grande hoje. E o Marcos Felisberto, ele faz uma pergunta, ou algumas perguntas, algumas delas você já comentou também aí no decorrer da tua fala, se o processo ele é escalável, qual é a capacidade de produção que vocês têm, e, no caso, se há controle de tamanho partícula, essa daqui você já falou, né? Vocês podem fazer o controle de partícula. Mas sobre o escalonamento, a escalabilidade, né? E essa capacidade de produção de vocês. Isso é bem relativo ao produto que a gente quer produzir, ao mercado que a gente quer atingir. A produtividade do método em si não é muito alta, por isso eu comentei que a gente não consegue fornecer, por exemplo, para uma empresa que precisa de centenas de quilos. A gente precisaria de muitas máquinas laser trabalhando ao mesmo tempo para produzir isso. Hoje, a gente consegue produzir, sei lá, 1,5 litro por hora, digamos assim, de uma concentração de 300 ppm. É difícil falar em números assim, porque isso dá, não sei te dizer quantos milhões de testes. Então, para nossa aplicação, eu consigo atingir os clientes que eu preciso. O escalonamento em si, a gente tem algumas opções, automatização de máquina, uma nova máquina, a gente pode melhorar a classe do laser, digamos. Então, existem sim maneiras de otimizar isso. A rota que a gente vai escolher vai depender um pouco do produto que a gente estabilizar. Então, a gente tem esse controle de partícula mudando alguns parâmetros do nosso processo. Então, se eu quiser estabilizar para a partícula de 20 nano, eu tenho uma certa receita, um certo parâmetro que eu tenho que seguir, e aí eu consigo escalar para esse parâmetro, facilitar a minha produção dele. Se eu quero de 15, se eu quero uma de 30, se eu quero uma de prata, aí a gente vai ter que ir mudando os parâmetros. Então, ela é escalável até um certo ponto de fornecimento para esses nossos clientes hoje. E caso, por algum motivo, a nossa produtividade não esteja tão alta, é uma questão de fazer esse cálculo financeiro e de investimento para uma nova máquina, por exemplo. Hoje é a nossa visão do produto, assim. E, Lucas, tem uma pergunta que é sempre recorrente aqui entre os participantes, em relação à ferramenta de gestão que a startup usa, que vocês usam para fazer. Vocês usam alguma ferramenta de gestão e qual seria essa ferramenta? Na NanoGreen, a gente usava mais um Trello, o clássico, né? Para organizar tarefas, assim. A gente, como somos poucas pessoas, não tem tanta necessidade de um controle muito a fundo desse processo. Então, a gente hoje não tem um processo, uma automação de gestão, assim. Questão de controle financeiro com a contabilidade, planilhas de controle, Trello para atividades mais específicas. Eu uso muito o Excel para gestão de editais, por exemplo. Então, a gente tem uma planilha mais ou menos automatizada com... a gente tem um edital do Senai de inovação de um tempo atrás, agora que está acabando, na verdade. Mas tudo controlado por planilha. Métricas de deadlines e quanto foi gasto de cada rubrica. Isso hoje é tudo no Excel. Em outra experiência, a gente hoje tem uma parceria bem próxima com uma outra empresa de nanotecnologia aqui de Florianópolis, que é a S3 Nano. Eles já focam mais na parte de
nanopartículas em alto volume, né? Então, por exemplo, prata por rota química, para aplicações industriais aí de tintas, polímeros e tal. Ali já é necessário um pouco mais de controle de produção, controle de clientes. Então, aí a gente já tem um ERP, já tem um sisteminha para controle de estoque, controle de vendas, controle de clientes. Aí já passa a precisar, mas já é uma empresa que tem clientes ativos, tem vendas recorrentes. Então, a Nanogreen hoje a gente não tem muito essa necessidade, mas vindo da parte de startups, eu conheço vários sistemas que a gente já pensa em usar, só não é o momento ainda, porque é um cuidado que tem que ter também, tu não colocar muito sistema na tua startup e não, que agora eu preciso preencher o Trello, o meu ERP, o meu sistema de marketing digital, o meu sistema de não sei o quê, e acaba ficando engessado, né? Os sistemas são bons, os processos são ótimos, mas também tem que tomar cuidado com a startup no começo, que nem a gente, não ficar muito travada nesses processos, assim. Bem, pelo horário aqui, a gente tem mais 2 perguntas. Né? O André Felipe, ele pergunta o seguinte: como é que está a demanda de nanomateriais no Brasil? Quem são seus principais compradores hoje? São grupos de pesquisa, né? Academia, são indústrias? Nanomateriais, em geral, tem crescido bastante. A gente acompanha, principalmente por causa da S3 Nano, por exemplo, a parte de prata, eu comentei mais cedo. É um mercado gigante, cara, embalagens, roupas, estamos falando na casa, acho que tem 5 empresas no Brasil que produzem nanoprata hoje, por exemplo. Cara, somado deve estar nas toneladas por mês vendidas, assim, eu imagino. Fora as empresas de fora, né? Para o ouro, a gente hoje não tem um cliente ativo, como eu comentei, a gente está desenvolvendo ainda o produto, né? Empresas que nos procuraram para desenvolver eram empresas grandes, então eram VEG, na época a Marisol, a empresa têxtil aqui do Sul, qual que é o nome? Uma empresa de panelas do Rio Grande do Sul, que agora eu esqueci, é uma concorrente da Tramontina, até bem grande. Estava procurando a gente para desenvolver projetos específicos para eles. Então, demanda tem. Está chegando no conhecimento das indústrias que nanotecnologia resolve muita coisa, muitas aplicações, dependendo da partícula que tu usa. Então, provavelmente, se tu chegar numa empresa na área de R&D, na pessoa certa, claro, né? Tu não pode entrar e falar com qualquer um, vai ter interesse nisso, sim. Para a Nanogreen, para o ouro, hoje a gente tem mandado para laboratórios de pesquisa fazerem testes com essas partículas para as aplicações em sensores de ressonância de plasmon, sensores eletroquímicos, sensores ópticos, para validar essas aplicações. E a gente tem umas 2 empresas já interessadas em comprar para colocar nos testes diagnósticos. A gente não está vendendo, a gente está otimizando os parâmetros para mandar para eles fazerem os testes, né? Mas interesse por essa área tem, assim. É o que a gente tem visto, é por isso que a gente está apostando nessa frente. Lucas, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os graduandos e pós-graduandos a respeito de o que conselho você daria para essas pessoas, né, que hoje também pensam que a pós-graduação é só para academia, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Cara, eu hoje diria principalmente para graduandos aí que pensam nisso, acho que tem muitas startups aparecendo, então não tem que esperar. Eu tenho uma visão um pouco diferente de muita gente das universidades, da graduação. Eu não acho que a universidade tenha que dar matérias de empreendedorismo, matérias de marketing, matérias de venda. Eu acho que isso é legal para uma semana acadêmica, um diretório acadêmico, trazer atividades nesse sentido. O que eu acho que a universidade tem que dar é a oportunidade de fazer um estágio, por exemplo. Então, se eu fosse da graduação hoje, cara, não tem pressa de formar em 5, 6 anos se tu tá trabalhando, se tu tá fazendo pesquisa, se tu tá... Cara, vou tirar um semestre para eu ir para São Paulo trabalhar numa startup X, cara. Eu formei em 6 anos porque eu fiz o intercâmbio, mas se eu pudesse ficar mais um ano hoje pensando, né, para estagiar numa startup, cara, sem pressa de formar, assim, não pode ficar na faculdade sem fazer nada também, né, mas se desde que esteja efetivamente trabalhando, assim, eu não tenha pressa, assim. E aí, pensando na pós, aí eu já acho que quero empreender ou não quero empreender, eu quero ver se minha pesquisa tem uma frente de mercado,
cara, liga para cliente, liga para quem tu acha que pode usar, fala com a aceleradora, marca uma reunião com o investidor, não deixa para pensar nisso quando tu tiver terminado o teu mestrado, aí tu diz, pronto, eu tenho um processo legal, e agora, o que eu faço com ele? Fica naquilo que eu falei de, pô, se agora tu quiser adaptar, tu vai demorar mais 2 anos. Tu vai fazer um doutorado, vai demorar muito para conseguir colocar isso. Então, se desde o dia 1 tu pega aqui na UFSC a gente tem uma matéria de estudo dirigido, é o nome. Nada impede você pegar um estudo dirigido e dizer esse trimestre, no caso, eu quero fazer um plano de negócio para minha pesquisa. Eu quero ligar para 10 clientes, eu quero falar com 10 investidores para ver se isso tem alguma aplicação. É crédito, é uma atividade legal para ti, vai que aparece uma atividade legal. Então, não ficar esperando terminar toda a pesquisa para te decidir. Liga, fala com as pessoas, fala com a gente da comunidade aí, manda e-mail dizendo, tem essa ideia aqui, será que funciona? Cara, hoje tem muita gente aberta, até os outros palestrantes que eu acompanhei ali, acho que todo mundo muito aberto para essas conversas, sabe? Não espera terminar tudo para começar a tua pesquisa de mercado, digamos assim. E por último, cara, a gente fala muito disso, mas não tem problema nenhum pesquisa básica, né? Eu acho que, cara, se não tivesse pesquisa básica, se não tivesse quem faz o mestrado desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo conhecimento, quem quer sair para o mercado não conseguiria sair, né? Então, às vezes eu vejo muita gente se cobrando de que, mas a minha pesquisa não tem aplicação prática, minha pesquisa não consigo vender ela. Cara, isso é normal demais e é isso que permite outras pessoas construírem em cima. Então, tem esse outro lado que eu acho que a gente acaba não comentando, mas tudo é parte da ciência. Poxa, agradeço demais, Lucas, pelas palavras, né? Acho que foi um webinar muito, muito proveitoso. Em nome dos chapters, né, e da SBP Mata, agradeço a tua presença e passar a palavra agora para a Ieda. Bom, eu quero agradecer muito ao Lucas, né, por esse bate-papo. Ele foi bombardeado com muitas perguntas, né, que é muito legal. Você vê que tinha várias dúvidas, né, do pessoal que está assistindo. O pessoal aqui no chat está parabenizando, né, pelo bate-papo, pela conversa, né, enfim. Então, em nome da diretoria, eu quero agradecer muito ao Lucas por ter se disponibilizado a esse bate-papo, ao Francioli por ter conduzido a conversa, né, com o Lucas. Quero lembrar que nós temos mais 2 webinars. Um vai ser na quarta-feira, que não é uma startup, mas é uma empresa de tecnologia brasileira. É o David Travesso, da Sanil. Muito legal. A Sanil tem uma pesquisa muito legal na área de eletroquímica. A gente tem até um contato com eles para alguns testes nossos. Recomendo o pessoal vir assistir aí, que os caras são bons também. Então, ele é líder mundial em tecnologia fotovoltaica orgânica. Então, já é alguém que já se estabeleceu. Então, é legal a gente ter essa ideia também, né, de como está o setor de alta tecnologia. E temos na segunda-feira, que vai ser nossa última webinar, da Ana Milás, da 3D Biotechnology Solutions, uma startup brasileira da área de medicina regenerativa, que trabalha com bioimpressão 3D e eletrofiação. Então, não deixem de continuar assistindo as nossas entrevistas, né? Que estão sendo muito legais. E não se esqueçam do congresso da SBPMAT, que a submissão de resumos já está aberta. Aproveitem, é um ótimo evento para fazer contatos. Vai ser todo online, né? Mas a gente está elaborando algumas coisas para que seja um evento bem bacana também, que de certa forma facilita, né? Que não tem o custo do deslocamento, da estadia. Então, vamos tentar aproveitar esse momento para a gente poder participar de um evento que é um evento de altíssimo nível. Obrigada a todos vocês por terem participado com a gente. Valeu, pessoal. E participando da SBP Mate, a gente já participou umas vezes ali também, a Letícia que trabalha com a gente, acho que já ganhou uns 2 prêmios lá. Sempre recomendou muito a participação mesmo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau, Lucas. Tchau. Verônica? Oi. Bah. Legal. Bom, o Lucas já Pode foi parar a embora. gravação. Vou Stop parar a live gravação. stream, né? Sou eu que dou esse comando, né? Eu estou gravando no meu computador. Vou parar, certo? Tá. E eu vou parar o live stream.